Continuar a nossa série de vídeos sobre como adquirir um veículo usado. Hoje vamos falar especificamente sobre a aparência do veículo. Depois da vinheta. Olá, meu nome é Fabrício Barbuto, eu sou da F2B Engenharia, empresa especializada em assessoria automotiva, ar-condicionado e manutenção. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, o primeiro vídeo que eu postei no meu canal, falando sobre como saber se um veículo é bom para a sua aquisição. Nós falamos no primeiro vídeo que tem 3 itens que nós precisamos verificar. Primeiro é a aparência do veículo, em segundo é a mecânica e em terceiro a documentação. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre a aparência do veículo. O que nós precisamos verificar dentro do quesito aparência para verificarmos, para termos uma noção se o veículo está bom ou não para comprar. Então significa que somente a aparência do veículo é suficiente para fazer a nossa ideia de comprar um veículo ou não? Não, como eu vou mostrar, a gente precisa ver outras coisas que vão ser mostradas no vídeo, nos próximos vídeos. Vamos falar especificamente sobre a aparência. Então vamos começar pelo primeiro item, a aparência externa, ou seja, a carroceria do veículo. Um veículo bem cuidado, tem todas as suas partes metálicas, ou seja, a carroceria com as cores uniformes, o que significa que não sofreu nenhum tipo de dano, ou de batida, ou de corrosão, coisas que podem acontecer num veículo qualquer, principalmente num veículo usado. Então, como que a gente pode fazer? Primeiro, uma inspeção visual, obviamente. Vamos verificar se todas as partes do veículo estão mais ou menos com a mesma cor, e também se elas estão alinhadas umas às outras, porque um desalinhamento significa que o veículo pode ter sofrido uma colisão, que não foi possível botar o veículo em alinhamento de novo entre as peças. Depois de verificarmos se a carroceria está alinhada e com suas peças com as cores bastante próximas umas às outras, nós vamos verificar se essas peças não sofreram nenhum tipo de reparo. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um ímã, não muito grande, também não muito pequeno, vamos enrolá-lo num pano, uma flanela, e nós vamos passar esse ímã por toda a carroceria do carro. Quando você faz isso, você identifica se em algum ponto desse carro não existe a continuidade do metal, o que significa que foi utilizada uma massa chamada plastique. Essa massa é utilizada para igualar todas as peças do veículo quando há uma colisão. No caso de um amassado, por exemplo, o mecânico vai aplicar essa peça, essa massa. E aí o que vai acontecer? O carro vai ficar novamente com a carroceria com a aparência de que não teve nenhum dano, porém, com o ímã você vai identificar se aquele ponto ali foi tratado ou não com plastique. Caso o ponto você encontre a massa plastique seja muito grande, significa que a batida pode ter sido bastante elevada também, então que pode comprometer a qualidade da carroceria do carro. Mas então se eu identificar que a lataria do carro está boa, significa que o carro está bom para comprar, certo? Não é bem assim. A gente verificou que a lataria está boa, mas vamos dar uma olhada no interior do carro. Vamos ver o que tem dentro do carro, que normalmente fica mais evidente quando uma pessoa entra no carro, a gente verifica a idade do veículo. É a aparência, o estado geral do tecido dos bancos, como está o painel, como está o volante, os pedais do veículo. Em casos, por exemplo, de carros com câmbio manual, que você tem o pedal da embreagem, o desgaste da borracha daquele pedal pode indicar uma quilometragem até maior do que o que está realmente no veículo. Então, primeira parte da inspeção visual, da aparência, a parte externa você já verificou, o carro está ok. Vamos para dentro do carro agora, vamos verificar os bancos, verificar se os bancos estão com tecido ainda bem, sem grandes deteriorações. Além disso, é bom também verificar a espuma do veículo, porque a espuma, ela identifica se um carro foi muito usado ou não. Se a espuma estiver muito mole, significa que esse carro foi utilizado com muita carga de pessoas, no caso. E se a espuma estiver muito dura, pode significar que o carro teve uma substituição dessa espuma justamente para mascarar essa situação da utilização da espuma
do desgaste da espuma devido ao uso do carro. Então, muito cuidado também com relação à parte interna do carro, que também é extremamente importante e que você não pode deixar de ver com relação a esse tipo de situação. Ah, eu verifiquei a espuma e verifiquei a lataria do carro, então significa que o carro está bom, certo? Não, ainda não terminamos a nossa verificação da aparência do carro. Uma das coisas que você vai ver também é a quilometragem do veículo, aquela que está indicada no painel. Se você tiver um carro com odômetro, que é um marcador de velocidade analógico, que era até o início dos anos 90, no final dos anos 90, esses carros todos funcionavam com esse tipo de equipamento, existe uma grande possibilidade desse odômetro estar adulterado, porque é extremamente fácil de adulterar o odômetro analógico de um veículo e sem deixar vestígios. Entretanto, se você tiver um carro com um odômetro digital, como são os carros mais modernos, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000 até agora, essa adulteração é um pouco mais difícil, mas também é possível de fazer atualmente. Infelizmente, existem pessoas que desenvolveram programas para fazer essa adulteração nos odômetros digitais. Então, como que eu vou saber se aquela quilometragem que está marcada ali no painel é a quilometragem verdadeira? A primeira coisa que você pode fazer é fazer uma verificação dos pneus do carro. Por quê? Os pneus, quando você compra um carro 0 km, normalmente os pneus são mais ou menos da mesma época da fabricação do carro. Então, se você tem um carro mais ou menos 2012, o pneu original daquele carro vai ser um pneu fabricado mais ou menos naquele período de 2012. Talvez um pouco antes, se for um carro muito no início do ano de 2012, ou um pouco depois se for no final. Mas ele vai estar sempre dentro de uma tolerância de 1 ou 2 meses no máximo. Mas como é que eu vou saber como que eu identifico se um pneu é original ou não do carro? É muito simples. Você pega um carro, por exemplo, com 20 mil quilômetros rodados, um veículo 2012, por exemplo, e aí você tem no pneu a data de fabricação desse pneu, que você pode entender que é uma data próxima da fabricação do seu carro. Se a data de fabricação desse pneu não bate com a data de fabricação do seu carro, significa que esse pneu foi substituído. Esse pneu já foi substituído por um modelo mais recente, o que pode significar que esse carro não está com esses 20 mil quilômetros, por exemplo, como você mesmo está dizendo. Pode estar com muito mais. Até porque leva-se em consideração que um pneu aqui no Brasil dura em média 40 mil quilômetros. Como que eu vou saber se esse pneu é da fabricação? É muito simples. Eu mostro aqui no meu vídeo uma foto de um pneu em que mostra claramente a data de fabricação. Nesse caso dessa foto, nós temos a data 10/12. O que significa esses números? O 10, que são os primeiros 2 dígitos, significa a semana em que esse pneu foi fabricado. E o 12, que são os 2 últimos dígitos, significa o ano em que o pneu foi fabricado. Então, esse pneu, por exemplo, é da semana 10 de 2012. Sendo assim, você consegue identificar facilmente se esse pneu, que tem uma data de 2012, está dentro do tolerável um carro, por exemplo, que foi fabricado em 2011. Ok, tá mais ou menos. Agora, se o carro é 2008 e tem esse pneu, por exemplo, de 2012, obviamente significa que o pneu do carro não é o original. O pneu foi trocado por causa do desgaste natural do veículo. E isso significa que o carro está com mais quilometragem do que realmente aparenta. Ah, então significa que eu vi a quilometragem. Ah, a quilometragem tá ok. Eu vi a lataria e o estofamento geral, a parte geral do carro, a aparência geral do carro tá boa. Significa que o carro tá bom para comprar? Não, é bem assim. Como eu falei, nós estamos falando apenas da primeira parte. Ainda temos outras 2, que é a mecânica e a documentação. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando sobre a mecânica e depois sobre a documentação do veículo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal para poderem receber maiores informações a respeito do mundo automotivo e também de ar-condicionado e manutenção mecânica. Fiquem à vontade para críticas e sugestões de temas. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado e até lá.